Boa tarde, boa noite, bom dia, feliz ano novo a todos os senhores. Que alegria é poder estar aqui realizando este estudo com os senhores das Sagradas Palavras de Kyoshi-sama e Masaki-sama em português. Faz um tempinho que não nos encontramos, não é verdade? Boas notícias, a partir deste ano iremos nos encontrar muito mais. Este ano tivemos algumas mudanças, como os senhores estão vendo aqui, começando com quem realizará os estudos. Os estudos em português e em inglês este ano serão realizados por minha pessoa. A Márcia veio desenvolvendo um trabalho maravilhoso com os senhores em 2023 e, a meu pedido, hoje ela está focando nas atividades da igreja da área de New Jersey, pois este ano temos muitas atividades desenvolvendo e precisamos de toda a energia possível para serem essas atividades um sucesso, como distribuição da Bíblia, o Coral Messias que temos aqui, que estamos desenvolvendo para os membros poderem participar e cantarem juntos na igreja. Temos também a distribuição do panfleto Quem Somos, e a atividade, o retiro de jovens que vamos realizar, sem contar todos os outros projetos, caravanas e atividades que temos planejados para 2024. Então, com isso, ela irá focar nessas áreas de expansão durante 2024. Gostaria de continuar esse trabalho maravilhoso que ela vem desenvolvendo com os senhores aqui online a cada 2 semanas. Sim, os senhores ouviram certo. A mudança número 2 que tivemos é que os estudos agora serão realizados de 2 em 2 semanas. Cada 2 semanas iremos realizar o estudo em português. No mesmo dia, mesma hora, quarta-feira, como viemos fazendo até hoje. Na semana seguinte, teremos o estudo em inglês. E também esse será realizado de cada 2 em 2 semanas. Assim poderemos aproveitar mais o estudo e aproveitar mais preparação para podermos trazer algo que realmente juntos possamos aprofundar cada vez mais nas sagradas palavras de Kyoshi-sama e Masaki-sama. Com isso, essa semana temos um material maravilhoso preparado para nós. E este é Kyoshi-sama e Masaki-sama recebendo a vontade de Meishu-sama número 24. Este material é muito rico e nos mostra e nos ensina como a visão de Meishu-sama era para servir aqui na Terra. O que significa viver no paraíso e servir do paraíso enquanto aqui na Terra. Acredito que muitos de nós temos essa dúvida, essa pergunta e queremos aprofundar mais nisso. Então, peço que aguardem uns segundos e iniciaremos o nosso estudo logo em seguida. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos, durante esse estudo, reconhecer que é só com a graça de Deus e a permissão de Kyoshi-sama que podemos realizar estes estudos semanais. Sem a existência do trono de Kyosho, sem Kyoshi-sama, seria impossível receber o verdadeiro sentimento, o verdadeiro desejo de Meishu-sama. Vamos juntos, em nome do Messias, que é uno a Meishu-sama, uno a Jesus Cristo, convidar todos os nossos antepassados neste momento, toda a humanidade que existem e vivem dentro de nós para participarmos deste estudo juntos. Estão prontos? Então vamos começar com o cânone da Igreja. Cânone da Igreja. Com grande temor a Deus,
nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso, e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso, e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos, servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar, para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é Una Meishu Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado. Antes de fazer a leitura hoje e ler o Instagram com os senhores, gostaria de tirar este momento para unirmos o nosso sonem em uma oração especial para todos que foram afetados, estão sendo afetados pelo terremoto que aconteceu no Japão, justo no Ano Novo. Para alinharmos o nosso sonem, existe as sagradas palavras de Kyosho Sama, a oração que ele ofereceu a Deus em 2018, quando teve o desastre e terremotos no Japão. Nessa ocasião, Kyosho Sama ofereceu o seguinte sonem, sentimento e oração a Deus. Aqueles que foram vítimas de severas tempestades e tufões, bem como outras calamidades, como terremotos, membros de suas famílias e seus amigos que estão enlutados ou sofrendo, que estão ansiosos ou preocupados, que estão perdidos ou em dúvida. E nós, que estamos vendo e ouvindo toda essa situação, eu reconheço, ó Deus, que vós utilizais todos eles, todos nós, em vossa obra de perdoar e salvar toda a humanidade. Ó Deus, permite-nos orar pelo seguinte: se vós assim desejardes, que os danos causados por todas as calamidades sejam contidos no mínimo e que os trabalhos de recuperação avancem o mais rápido possível. Se vós assim desejardes, curai os corações enlutados e aliviai a ansiedade das pessoas. Permite-nos, ó Deus, avançar adiante com esperança e coragem para viver. Ó Deus, recebei, por favor, toda a humanidade, todos os antepassados, paternos e maternos, e toda a criação no vosso paraíso, como seres que estão perdoados, salvos e vivos. Em nome do Messias, que é Una Meishu Sama, entrego tudo em vossas mãos. Que vós nos utilizeis para que a vossa vontade seja feita. Eu servirei na vossa obra. 9 de setembro de 2018. Encontro de membros de Shikoku. Então, com esse mesmo sonem de Kyosho Sama, vamos, neste momento, quando sentimos tão incapazes, tão impotentes, tão vulneráveis, vamos oferecer este mesmo sonem a Deus agora, essa mesma oração,
que aqueles que foram vítimas de severas calamidades, tempestades e de outros desastres, junto com aqueles que estão passando no Japão neste momento, vamos reconhecer que Deus está a receber todos como seres perdoados, salvos e vivos no paraíso. E que Deus está utilizando todos nós, nessa obra de perdoar e salvar toda a humanidade. Com esse sentimento que eu gostaria de realizar este estudo com os senhores e as orações daqui em diante, quando nos deparamos com situações como essa. Esse Sonen de Kyoshi-sama, vamos nos unir em um só Sonen com Kyoshi-sama. Ok? Com isso, gostaria de ler para os senhores o Instagram que foi escolhido para o estudo essa semana. Esse Instagram vem, na verdade, das sagradas palavras do Masaaki Sama que foram compartilhadas em 1º de dezembro de 2021, onde o título das sagradas palavras é Bebendo a partir do Pires. Essas sagradas palavras são extremamente preciosas e aqui temos o seguinte pensamento do Masaaki Sama. Neste exato instante, Deus está me preenchendo completamente. Neste exato instante, Deus está me preenchendo completamente. Eu acho que encaixa muito bem com o que estamos vivenciando no dia a dia. Senhores, não acham? Junto com todas essas calamidades, todos esses problemas que estão acontecendo ao nosso redor. Parece, muitas vezes, que nos falta, não é? Que Deus talvez esteja ausente, que algo está mal ou que precisamos de luz. Não é assim? Não é assim que buscamos até hoje, buscar e orar a Deus, buscar esta proteção e bênção de Deus? Mas neste exato instante, Deus está nos preenchendo completamente. Completamente. E isso, na verdade, muda a nossa forma de viver, se conseguirmos despertar para essa verdade. Nossa forma de orar a Deus, de se comunicar com Deus, encaixa muito com o estudo de hoje, que foi publicado na revista Glória, número 27, 1º de abril de 2022, Kyoshi-sama e Masaaki Sama recebendo a vontade de Meishu-sama, número 24, viver no paraíso enquanto vivemos na terra. No paraíso não há doenças. Essas sagradas palavras são extremamente preciosas. Mas como? Como viver nesse paraíso? O que significa viver no paraíso enquanto vivemos na terra? Nós muitas vezes pensamos, não é? Eu preciso ir para o paraíso, um dia eu irei para o paraíso, preciso fazer algo para viver nesse paraíso. Mas como que Meishu-sama via isso? Kyoshi-sama, Masaaki-sama aqui, recebendo essa vontade de Meishu-sama, nos transmitem o que isso significa, o âmago da questão, como servir a Deus desse paraíso. Então gostaria de ler com os senhores. Nas sagradas palavras de Meishu-sama temos o seguinte: entre aqueles que receberam a nossa imagem da luz divina, existem muitas pessoas que veem imagens do céu com nuvens púrpuras ou douradas, ou com a lua e estrelas. Esse é o estado do céu elevado. Em suma, o que devemos fazer é viver no paraíso enquanto vivemos na terra. E no paraíso não há doenças. Sermão, data desconhecida. Kyoshi-sama
A respeito disso, nos compartilha as seguintes sagradas palavras: será que o paraíso não existe dentro dos senhores? Será que não existe um mundo absolutamente isento de doença, pobreza e conflito dentro dos senhores? Será que não existe um mundo repleto de verdade, bem e belo dentro dos senhores? Deixe-me dizer isto aos senhores. Vocês anseiam por um mundo precisamente como esse, porque esse mundo maravilhoso, o paraíso, existe dentro dos senhores. É por isso que eu sempre digo aos senhores que vocês devem primeiro se elevar ao paraíso que existe dentro de vocês. Bem, na verdade, os senhores já vivem no paraíso. Vocês sabiam disso? Então, se elevar ao paraíso significa reconhecer que vocês já vivem no paraíso. Será que os senhores sabem que neste momento vocês já existem no paraíso e servem na divina obra de Meishu Sama de várias maneiras? É por isso que muitos sentimentos vêm à sua mente. Gostaria de fazer uma pequena pausa aqui, porque isso é uma declaração enorme por Kyoshi-sama para nós. Acredito que nós temos a tendência de ler essas sagradas palavras de Kyoshi-sama e passamos levianamente, vendo, lendo e passa para o próximo ponto. E não aprofundamos no que realmente isso significa para nós, né? Será que os senhores sabem que neste momento vocês já existem no paraíso e servem na divina obra de Meishu Sama de várias maneiras? É por isso que muitos sentimentos vêm à sua mente. Uns slides atrás, uns parágrafos para trás, Kyosho Sama compartilha o seguinte: deixe-me dizer isto aos senhores, vocês anseiam por um mundo precisamente como esse, porque esse mundo maravilhoso, o paraíso, existe dentro dos senhores. É por isso que eu sempre digo aos senhores que vocês devem primeiro se elevar ao paraíso que existe dentro de vocês. Essa forma de ver a vida, ver o mundo, ver o paraíso de Deus é completamente diferente de como vivemos até hoje, não é mesmo? Muitas vezes estamos cheios de problemas, cheios de conflitos, cheios de situações. E ao ansiar por este mundo isento de pobreza, doença, conflito, nós nos separamos dele, não é assim? Achando que um dia eu vou chegar lá, um dia ele irá concretizar, um dia eu vou conhecê-lo de verdade. Mas que o Sama nos mostra completamente o oposto. Nós somente temos este sentimento de buscar este paraíso, de ansiar por este paraíso, porque na verdade esse mundo maravilhoso, o paraíso existe dentro de cada um de nós. Isso é enorme para nós que estamos vivendo aqui na Terra, não é? E olha o que o Sama compartilhou no próximo slide. Bem, na verdade, os senhores já vivem no paraíso. Vocês sabiam disso? Então, se elevar ao paraíso significa reconhecer que vocês já vivem no paraíso. Se elevar ao paraíso significa reconhecer que já vivemos no paraíso. Neste momento, vivemos no paraíso. E como fazer isso? E por que isso? Né? Eu acho que isso é muito importante buscarmos.
E Kirsama coloca: será que os senhores sabem que neste momento vocês já existem no paraíso e servem na divina obra de Meishu-sama de várias maneiras? É por isso que muitos sentimentos vêm à sua mente. Nós sentimos sentimentos positivos, sentimentos negativos, justamente porque estamos servindo na obra divina de Meishu-sama no paraíso. Acredito que quando nós estamos cheios de sentimentos, não é? Cheio de preocupações, preocupados com o futuro, né? Ressentimentos e coisas que estão ligados ao nosso passado. Nessas horas, acredito que muitos de nós não reconhecemos que, na verdade, estamos no paraíso, não é? Até hoje, ninguém ensinava dessa forma. Ninguém ensinou dessa forma. Isso é revolucionário para cada um de nós. E essas sagradas palavras de Meishu-sama, Kyoshu-sama, está nos levando a ver seu verdadeiro significado. Que significa viver no paraíso enquanto aqui na Terra. Esses sentimentos existem porque estamos servindo a Deus no paraíso. Kirsama continua e ele fala: quando os senhores se envolvem em atividades relacionadas à flor, esses sentimentos vêm, não vêm? Quando os senhores entregam, quando os senhores interagem com pessoas, esses sentimentos, bons e ruins, ambos vêm, não vêm? Esses sentimentos vêm precisamente porque os senhores já são habitantes do paraíso. No paraíso, Deus está utilizando os senhores na obra de salvação. Olha que importante isso é. Esses sentimentos vêm porque os senhores já são habitantes do paraíso. Não é porque um dia vão se tornar habitantes do paraíso. Por muito tempo eu vivia pensando no paraíso para eu me tornar habitante do paraíso, para eu servir no paraíso, eu só posso ter sentimentos positivos, sentimentos bons, pensamentos positivos, pensamentos bons. Mas vivia uma vida separando-me, a minha existência, do paraíso que já existe dentro de mim. Os sentimentos que existem para servir a Deus nesse paraíso de Deus e utilizando como meus, como minha propriedade. Kirsama continua: através dos senhores, Deus está avançando a obra de conceder o perdão a tudo e a todos, e aceitar e acolher tudo e todos no paraíso. Acerca da Ikebana e da arte, 24 de outubro de 2018. Olha só o que Kirsama nos compartilha. Deus está, através de cada um de nós, avançando a obra de conceder o perdão a tudo e a todos. Esses pensamentos e sentimentos que temos existem e sentimos para que Deus possa, através de cada um de nós, conceder o perdão. Acredito que anos atrás, quando eu vi pela primeira vez essas sagradas palavras, realmente não conseguia captar nem um pouco que seja o que está significando. Hoje em dia, mesmo assim, estou conseguindo, graças a Kirsama e a Masaki-sama, absorver um pouquinho do que isso significa. Esse servir a Deus no paraíso, de conceder o perdão de Deus a tudo e a todos. E com isso Deus está acolhendo tudo e a todos, no paraíso. Em relação a isso, Masaki-sama nos traz
uma visão bem pessoal, seria a palavra, uma visão bem próxima, né? Bem, uma forma bem concreta de como podemos receber essas sagradas palavras de Kyosho-sama. E ele compartilha o seguinte: empenhamo-nos até hoje, acreditando que não há em outro lugar o mundo absolutamente isento de doença, pobreza e conflito, senão aqui na Terra. Mas para mim, é muito diferente esse mundo existir ou não existir dentro de nós. Parece ser algo insignificante, mas há uma enorme diferença nisso. Meishu-sama tinha convicção de que esse mundo não existia somente dentro dele. Ele estava certo de que esse mundo existe dentro de cada um de nós. É por isso que nas sagradas palavras, características peculiares da salvação pela nossa igreja, Meishu-sama pôde afirmar para todos os membros que quem deseja servir na obra de salvação deve primeiro elevar-se ao paraíso. Fazer uma pequena pausa aqui nesse slide, porque realmente, né, como nós estamos, esse véu perante as nossas vistas está sendo tirado e realmente estamos recebendo o verdadeiro significado dessas sagradas palavras de Meishu-sama, características peculiares da salvação pela nossa igreja. Como Masaki-sama diz, é extremamente, completamente diferente esse mundo, esse verdadeiro paraíso existir ou não dentro de nós. Se nós conseguimos reconhecer, aceitar essa verdade ou não, né? E, além disso, uma coisa que me tocou muito neste parágrafo, nessa parte desse slide, é quando Meishu-sama, aqui Masaki-sama nos coloca, está nos afirmando que se desejarmos servir na obra de salvação, acredito que todos nós aqui queremos servir na obra de salvação, não é? Todos nós queremos servir cada vez mais. Devemos primeiro elevar-se ao paraíso. Antes de servir, necessitamos nos elevar ao paraíso. E olha o que Masaki-sama compartilha conosco. Com isso, ele nos ensinou que o paraíso existe dentro de nós e que a salvação é unirmos-nos a esse paraíso. Meishu-sama disse: isto é um ponto que difere de todas as outras religiões. Melhor dizendo, chega a ser o contrário. Chega a ser o contrário. Olha a afirmação que Meishu-sama fez. Essa forma de servir e salvar é completamente oposta de todas as outras religiões. Não existe religião no mundo que ensina essa verdade que Meishu-sama está nos ensinando. Isso é muito importante marcarmos em nossos corações, porque nós buscamos salvação, buscamos servir a Deus, e aí caminhamos pelo mundo, vendo várias formas de pensar, várias formas de viver. E muitas vezes nos comparamos com isso e dizemos, é a mesma coisa que Meishu-sama está dizendo. Eu não estou colocando para baixo nenhum outro caminho. Mas precisamos, como seguidores de Meishu-sama, ter bem claro dentro de nós o que significa as sagradas palavras de Meishu-sama. Como que Meishu-sama vê salvação? Como que Meishu-sama vê o nosso servir a Deus? E aqui Meishu-sama fala, isto é um ponto que difere de todas as outras religiões.
Melhor dizendo, chega a ser o contrário. Mas Saksama continua. Logo, o que vem a ser o método aplicado por todas as religiões? Será que isso não consiste em querer edificar o paraíso aqui na Terra somente pelas mãos do ser humano? Será que o método comumente aplicado pelas religiões não é querer construir um mundo isento de doença, pobreza e conflito pelas mãos do ser humano? Porém, Meixo Sama disse que a nossa característica peculiar de salvação é, primeiro, elevar-nos ao paraíso, ou seja, elevar-se até o mundo isento de doença, pobreza e conflito. E se essa força se refletir aqui na Terra, naturalmente esse mundo será concretizado. É isso, não acham? Olha o que Masaksama está aqui clareando para nós, nos trazendo a refletir e a aprofundar. O mundo até hoje veio tentando construir um paraíso, um mundo isento de doença, pobreza e conflito, não é verdade? Vemos a mensagem de todos. Necessitamos fazer o nosso melhor. Necessitamos nos esforçar. Necessitamos criar condições melhores. E o tempo todo, com a força humana, tentando construir esse paraíso na Terra. Não é assim? Mas olha o que Masaksama nos mostra aqui. Meixo Sama disse que a nossa característica peculiar de salvação é, primeiro, elevarmos-nos ao paraíso, ou seja, elevar-se até o mundo isento de doença, pobreza e conflito. E se essa força se refletir aqui na Terra, naturalmente esse mundo será concretizado. É isso, não acham? O paraíso, esse mundo isento de doença, pobreza e conflito, já existe. A ele nos elevar e ele se refletirá na Terra. Completamente diferente de como vemos e viemos fazendo até hoje. E ele continua. Então, o paraíso existe dentro de nós ou não? Essa diferença parece ser insignificante, mas é enorme. Além das sagradas palavras características peculiares da salvação pela nossa igreja, temos um salmo de Meixo Sama que diz: antes de qualquer coisa, estou tentando ser um habitante do paraíso, porque é neste paraíso que eu desejo salvar as pessoas do mundo. Se almejamos salvar outras pessoas ao paraíso, primeiro, nós temos que habitar esse paraíso. E esse paraíso é o local sem doença, pobreza e conflito, não é? Se conseguirmos ter contato com a alegria desse mundo, a alegria do mundo espiritual será refletida na terra física, conforme a lei de precedência do espírito sobre a matéria. E é somente assim que o mundo absolutamente isento de doença, pobreza e conflito poderá ser estabelecido. Encontro com diretores executivos, responsáveis por regiões e principais ministros, 7 de outubro de 2018. Voltando mais uma vez a este salmo de Meixo Sama, gostaria de ver com os senhores aqui um ponto. Meixo Sama falando: antes de tudo, antes de qualquer coisa, estou tentando ser um habitante do paraíso, porque é neste paraíso que desejo salvar as pessoas do mundo. Olha a expressão de Meixo Sama. Meixo Sama, como nós, estava passando por inúmeras situações, inúmeros problemas, como nós sabemos,
como Masaaki Sama vem nos esclarecendo através de toda a vida e o exemplo de Meishu Sama, não é? E Meishu Sama, antes de qualquer coisa, estava buscando ser esse habitante deste paraíso. E olha o que ele coloca aqui, porque é neste paraíso que eu desejo salvar as pessoas do mundo. Uma coisa que eu nunca percebi antes das sagradas palavras de Kirsama é esse ponto. A salvação está acontecendo no paraíso. É neste paraíso que eu desejo salvar as pessoas do mundo. A salvação acontece lá. Antes de tudo, precisamos subir para lá, para este paraíso, retornar a este paraíso, né? O Masaaki Sama coloca aqui. Primeiro nós temos que habitar esse paraíso. E esse paraíso é o local sem doença, pobreza e conflito. Se conseguirmos ter contato com a alegria desse mundo, a alegria do mundo espiritual será refletida na terra física conforme a lei de precedência do espírito sobre a matéria. E é somente assim que o mundo absolutamente isento de doença, pobreza e conflito poderá ser estabelecido. Esse mundo será refletido na Terra. Isso é incrível, não é? E Masaaki Sama coloca nesse mesmo conteúdo, nesse mesmo material, o paraíso é o mundo onde Deus vive. Se vocês podem viver com Deus no paraíso enquanto vivem na terra, isso, digo eu, é o paraíso terrestre, ou seja, o céu na terra. Encontro com ministros, 18 de março de 2016. O paraíso é o mundo onde Deus vive. Se vocês podem viver com Deus no paraíso enquanto vivem na terra, isso, digo eu, é o paraíso terrestre, ou seja, o céu na terra. Gente, isso é enorme. Não acreditam? Viver com Deus no paraíso, enquanto vivemos na terra, reconhecendo que esse paraíso está dentro de nós, que através desses pensamentos e sentimentos e tudo que estamos vivendo, nós temos uma escolha, não é assim? Nós podemos continuar vivendo nesse mundo achando que são nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa experiência, nossa vida, nossa consciência, nossa percepção, ou retornar ao paraíso. Reconhecer que esse paraíso existe, esse mundo isento de doença, pobreza e conflito. E neste mundo, Deus está recebendo tudo. E através disso, unidos a Deus, juntos com Deus, comunicar a salvação de Deus para toda a humanidade, todos que vêm a nós, todos com doença, pobreza e conflito, todos os pensamentos, sentimentos, familiares, amigos, todos que existem, tudo que a gente está vendo na televisão e no dia a dia. Não precisamos mais carregar esse peso de todos esses sentimentos, todos esses pensamentos e achar, eu preciso resolver, eu preciso melhorar, eu preciso fazer. Claro, nós temos que fazer a nossa parte, temos que viver cada vez melhor, mas estamos aqui para servir em união com Deus do paraíso enquanto vivemos na terra. E que mundo maravilhoso é esse quando despertarmos para essa grande graça e permissão que estamos tendo de saber essa verdade e de servir a Deus. Realmente é graças à existência do trono de Kyosho, graças a Kyosho Sama, graças a Masaaki Sama, que pela primeira vez esse mistério, essa verdade de Deus e essa forma de verdadeiramente servir unidos a Deus do paraíso está sendo revelada para toda a humanidade. Estamos recebendo de coração o verdadeiro sentimento de missão e quão abençoados nós somos. Especialmente agora, com tudo o que está acontecendo no mundo, nós temos uma missão enorme, uma missão profunda e maravilhosa de servir
juntos com Deus de seu paraíso, onde existe um mundo isento de doença, pobreza e conflito. Esse mundo com certeza um dia se refletirá aqui na Terra. Com essa esperança, com essa paixão de servir como membros sagrados da Igreja Mundial do Messias, gostaria de este ano, junto com os senhores, servir de corpo e alma, de tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que realizamos, atribuindo tudo a Deus e servindo nessa sagrada igreja, através do trono de Kyosho, com a liderança de Kyoshi-sama e Masaki-sama. Muito obrigado a todos, nos vemos em 2 semanas. Que toda glória, toda bênção sejam devolvidas para Deus sempre.